Crescimento e a fronteira de possibilidade de produção. O crescimento econômico, então, significa uma mudança externa na fronteira de possibilidade de produção de um país. Então aqui os autores estão colocando o crescimento econômico como, digamos, uma proxy da possibilidade de produção, que é o seguinte: se lembra lá no gráfico que a gente viu aquela curva vermelha, que é o limite da produção do país. Então ali é onde um ponto em cima daquela curva de possibilidade de produção é onde todos os fatores de produção estão sendo utilizados da maneira mais eficiente e gerando um resultado econômico suficiente para, por exemplo, todos os fatores estarem no seu maior uso, ou no seu uso 100%, e, portanto, é o melhor ponto de funcionamento daquela economia. O crescimento econômico significa você deslocar essa curva de fronteira de possibilidade de produção para cima, onde você poderá produzir mais de todos os produtos. Então, esse crescimento pode resultar tanto de aumentos nos recursos, como na melhoria da eficiência. Então, aumentos de recursos, mais trabalhadores, mais capital, mais matérias-primas, mais recursos naturais, ou a melhoria na eficiência com que esses recursos são utilizados, sobretudo se refere, por exemplo, a melhores práticas de produção. Por exemplo, uma tecnologia nova, ou um robô novo, que em vez de eu produzir agora 100 carros por hora, eu produzir 150 no mesmo espaço fixo, só que agora eu tenho uma tecnologia que me permite produzir maior. Os efeitos de crescimento do comércio internacional resultam do fato de que tal crescimento tipicamente tem um viés. Então, o crescimento tendencioso, ele acontece quando a fronteira de possibilidade de produção move-se mais em uma direção do que da outra. E aí, quer dizer o seguinte: eu posso ter um crescimento econômico que eleve todas as capacidades produtivas de um país, ou eu posso ter um crescimento tendencioso que vai fazer com que a fronteira de possibilidade de produção aumente mais para um determinado tipo de produto ou setor econômico do que outro. Um exemplo para a gente avançar aqui no texto. Por exemplo, o caso brasileiro, nós temos um crescimento tendencioso para o agronegócio, que se torna cada vez mais eficiente, mais produtivo, mais tecnológico, mas não temos o mesmo crescimento produtivo, ao contrário, estamos tendo a desindustrialização, quando a gente fala, por exemplo, de produtos tecnológicos ou outros produtos industriais. Por exemplo, roupas, brinquedos, enfim, utensílios domésticos. A gente não está tendo crescimento por esse lado. Então, o crescimento tendencioso, ele acontece quando a fronteira de possibilidade de produção move-se mais em uma direção do que na outra. O painel A, na figura 6.6, ilustra esse crescimento enviesado para o lado de tecido. Então, veja, eu tenho numa economia o crescimento enviesado para o lado de tecido, que vai se mover de TT1 para TT2, enquanto o PAID mostra o crescimento enviesado para os alimentos. Então, você pode ter para um lado ou para o outro. Por exemplo, no caso brasileiro, como eu já citei, você tem um crescimento enviesado para os produtos do agro, porque tem financiamento, tem apoio, tem menos impostos, tem uma abundância de terras, enfim, tem uma série de outros incentivos que, por exemplo, o setor industrial, ou vamos citar aqui, o setor de publicações e livros não tem. O crescimento ele pode ser tendencioso por duas razões principais. Quais são essas razões principais? A primeira razão é o seguinte: o modelo ricardiano lá do capítulo 3 mostrou que o progresso tecnológico em um setor da economia expandirá as possibilidades de produção da economia na direção de saída daquele setor. Então, lá no modelo ricardiano eu vejo que, olha, o progresso tecnológico em um setor vai expandir as suas possibilidades de produção. Até aí, beleza. Então, eu posso ter um setor mais inovador do que outro. Eu posso ter um setor produtivo melhor operativo do que outro. Eu posso ter setores, por exemplo, que vão entrar em decadência. Já o modelo de Hecht-Ohlin, do capítulo 5, mostra que o aumento de um fator de oferta de produção em um país, digamos, um aumento nas ações de capital resultante de economia e investimento, produzirá expansão enviesada das possibilidades de produção. Nesse caso, o viés será na direção do bem, para o qual o fator é específico
ou na do bem cuja produção é intensiva no fator em que a oferta lhe aumentou. Portanto, as mesmas considerações que aumentam o comércio internacional também conduzirão o crescimento enviesado em uma economia de negociação. Então, veja, o viés será na direção do bem para o qual o fator é específico, ou na do bem cuja produção é intensiva no fator de oferta que aumentou. Então, se eu tenho um setor que está intensivo em altas tecnologias e minha capacidade de produzir novas tecnologias aumenta, esse setor vai ser melhor do que um setor que depende mais de mão de obra. Portanto, as mesmas considerações que aumentam o comércio internacional também conduzirão o crescimento enviesado em uma economia de negociação. Então, são esses dois. Então, as tendências de crescimento nos painéis A e B, daqui a pouco a gente vê essa figura, eles são fortes. Em cada caso, a economia é capaz de produzir mais de ambos os bens. Então, eu produzo mais de ambos os bens com o crescimento econômico, mas pode ter um setor que ele vai produzir muito mais. Então, um setor cresceu 10% e o outro cresceu 150%. Mostra que há um viés, há um crescimento desproporcional dos setores, no sentido de que você tem um viés em torno de um determinado setor produtivo. Entretanto, em um preço relativo inalterado de tecido, a cesta de alimentos cai efetivamente no painel A, enquanto a saída de tecido cai efetivamente no painel B. E, claro, aí você tem o reverso. Então, se eu tenho um viés para o tecido, a saída de alimentos cai. Se eu tenho um viés para o alimento, a saída de tecido cai. Claro que a economia acaba que faz escolhas do que de fato produzir ou não. Embora o crescimento não seja sempre fortemente enviesado, como é nesses exemplos, mesmo o crescimento que é enviesado de forma mais branda para o tecido conduzirá, então veja, embora o crescimento não seja sempre fortemente enviesado, como é nesses exemplos, mesmo o crescimento que é enviesado de forma mais branda para o tecido conduzirá, em qualquer preço relativo, a um aumento na saída de tecido em relação à saída de alimentos. Então, em outras palavras, a curva de oferta relativa do país move-se para a direita. Isso é que importa. Então, o crescimento econômico, ele arrasta grande parte, digamos, não vamos dizer 100%, mas arrasta a grande parte dos setores, porque sempre vão existir setores que entram em decadência, seja enfim, em qualquer momento da economia. Então, o crescimento econômico arrasta a grande parte dos setores, mas você pode arrastar alguns mais do que outros. Essa mudança é representada no painel C pela transição RS1 para RS2, então a curva de oferta relativa 1 para a curva de oferta relativa 2. Quando o crescimento está enviesado para os alimentos, a curva de oferta move-se para a esquerda, como mostrado pela transição de RS1 para RS3. Então vamos aqui baixar e dar uma olhada nessa figura. Então figura 6.6, né? O que é então o crescimento tendencioso? Então, o que nós temos aqui na figura 6.6? Então, nós temos aqui, ó, o crescimento enviesado para o tecido, no painel A, o painel B, o crescimento enviesado para os alimentos. Vamos começar por esses dois aqui. Então, veja, ó, quando o crescimento é enviesado, veja como a curva ela se modifica, aumentando o ângulo mais para um lado do que para o outro. Então, aqui, ó, na produção de alimentos, você cresceu, mas cresceu pouco. Na produção de tecidos, você teve uma forte expansão. Então, o crescimento econômico, ele vai arrastar boa parte da economia para frente. Todos os setores vão produzir, vão aumentar suas vendas, etc. Mas há setores que vão crescer muito mais, vão ter uma expansão muito mais, digamos assim, robusta do que outros, o que mostra uma tendência, um viés. No outro gráfico, seria agora no alimento. Então, veja que a produção de tecido cresceu modestamente, mas a produção, a ampliação do ângulo dessa curva, no caso da produção de tecidos, de alimentos, foi muito maior do que de tecido. Então, claramente, você tem aí um viés, uma tendência para alguns setores, o que é normal de que com o crescimento econômico, o comércio internacional ou as próprias economias nacionais tenham algum grau de viés setorial, enfim, nesse crescimento econômico. Então, o crescimento é tendencioso,
quando move as possibilidades de produção mais para a direção de um bem do que para o outro. No caso A, o crescimento é enviesado para o tecido, então move-se de TT1 para TT2, enquanto no caso B, o crescimento ele é enviesado para alimentos, movendo-se de TT1 para TT3. Agora, os movimentos associados na curva de oferta relativa são mostrados no painel C. Então, os movimentos associados na curva de oferta relativa são mostrados no painel C. Então, ó, move-se para a direita. Então, o que acontece? Crescimento enviesado para o tecido, é para baixo. Crescimento enviesado para alimentos, para cima. Então, você move-se de RS1 para RS2, né? Ou seja, a oferta, quando você está enviesado para o tecido. Quando você move do RS1 para o RS3, você está enviesado para o lado da produção dos alimentos. Então, os efeitos do crescimento enviesado na oferta relativa. Então, um vai mover a oferta para baixo, o outro vai mover a oferta para cima, um vai estar mais enviesado para alimentos, o outro mais enviesado para os tecidos, ok? Então, mais uma vez, gráficos visuais a partir do plano cartesiano que mostram de uma maneira, digamos assim, mais visual, intuitiva, como que essa teoria funciona do ponto de vista do gráfico, ok? Oferta mundial